Tens muita desta, é? Tenho, muita mesmo. Muita quanto? Hã? 100? Hã? Mais. Mais? É lá. 500? Se tu quiseres, tenho mais 500. Se quiseres, também tenho mais. Afonso Pimentel é ator, realizador e guionista. Nascido em Lisboa em agosto de 82, começou a carreira aos 14 anos e de jovem promessa rapidamente se tornou numa das maiores certezas do cinema e da televisão em Portugal. É pai de 2 filhos e, do puto rebelde na adolescência, guarda o amor pelas motas. É também conhecido por falar sem filtros sobre qualquer tema, algo que hoje será posto à prova. Eu sou o Francisco Pedro Balsemão e este é o Geração 80, um podcast onde falo com a elite da década em que eu nasci para provar como os anos 80 deram ao mundo a melhor colheita de sempre, apesar dos bigodes, dos chumaços e das permanentes. Venha comigo neste regresso ao futuro da geração dos livros ambiciosos e sonhadores. Ação! A voz que vai ouvir dentro de momentos dá cartas em várias áreas da ficção. É uma figura que nos acompanha há vários anos, na televisão e também no cinema. Nas novelas, que por vezes são também um espelho da vida real. E nas séries, que vemos de uma assentada. O nosso convidado até já fez ficção científica. Mas aqui, na BMW, é mais ciência e menos ficção. Prova disso é o nosso BMW i5 com um novo assistente de estacionamento profissional que pode controlar remotamente pela nossa app. Ou o modo de condução Max Range para aumentar a autonomia quando, a meio da viagem, o destino muda, como uma reviravolta numa série. Já que falamos de histórias, esta é diferente porque é sobre conforto e segurança, mas acima de tudo porque é real e nossa. BMW. Pelo prazer de conduzir. Corta! Olá, Afonso. Olá, Francisco. Bem-vindo a este podcast. Obrigado. Estas introduções são sempre espetaculares. Eu vou começar a guardar as introduções e depois lê-las aos meus filhos quando tiver que pôr algum respeito lá em casa. Obrigado. Obrigado aqui pelo elogio. Olha, eras mesmo aqui um puto rebelde ou exagerei aqui nesta apresentação? Eu acho que exageraste, mas eu gosto mais dessa versão. Mas tinhas alguma rebeldia naquela altura? Sim. Quer dizer, assim, finais dos anos 80, início dos anos 90? Sim, eu acho que mais tarde, se calhar, inícios de 90, ou seja, eu hoje quando vejo as imagens, porque tínhamos uma camarazita na altura, não tínhamos propriamente muito dinheiro, mas na 4ª classe os meus pais conseguiram juntar dinheiro e comprar uma Handycam e felizmente que não havia redes sociais na altura, portanto todas as coisas que eu criei e que disse para aquela câmara estão apenas e só em cassetes H8. Mas guardas ou não? Tens as cassetes? Tenho tudo guardado e meu pai teve a digitalizar há pouco tempo e encontrei algumas coisas muito interessantes, mas sim, havia uma rebeldia, acho de um filho único que não queria ter sido filho único, ou seja, acabava por falar um bocadinho com a câmara quase como se tivesse ali um irmão. Eu fui criado com uma miúda, com uma vizinha minha que passou até aos meus 10 anos, esteve sempre comigo, portanto é provavelmente a coisa mais próxima que eu tive de uma irmã. Tratávamos-nos por primos, mas tínhamos uma relação muito próxima. Mas depois, entretanto, cada um seguiu o seu caminho e ficaram só essas memórias desse tempo. Por ter sido filho único também há aquela conotação de seres mais mimado, ou achas que não aconteceu tanto? Eu fui muito mimado. Eu fui muito mimado e tenho essa consciência, e foi algo que depois me caiu em cima. Ou seja, eu nasci no Príncipe Real, na altura em que o Príncipe Real não era das cevicharias e era um bocadinho mais hardcore do que é agora, mas apesar de tudo um sítio protegido, andei em colégios até a 4ª classe, e depois de repente os meus pais compraram uma casa na Amadora, uma casa muito fixe, muito maior, e eu saio do Príncipe Real e sou alargado numa escola oficial, e aí apercebo-me que fui um bocadinho mimado e foi um bocadinho duro esses 2 primeiros anos. Que idade é que tinhas quando isso aconteceu? 10. Foi mesmo na passagem, seja da 4ª classe para o 5º ano, que já é por si só uma mudança dura. Mas sim, eu acho que
O lado mais rebelde surgiu aí, mas rebelde sem levantar grandes. A minha rebeldia sempre foi de dizer a minha opinião e das coisas certas que os meus pais me passaram, não ter sido bastantes, mas outras nem tanto, como todos os pais o fazem, mas a maior parte eu tive uma infância super feliz. Mas uma das coisas que eles sempre me disseram foi: diz tudo aquilo que pensas, desde que não sejas mal criado. Era a única coisa que me insistiam. Acho que nem sempre consegui, mas fui tentando. Mas foste preparado de alguma forma para esse choque ou essa mudança mais drástica? Não, foi duro. Foi duro porque, lá está, eu acho que eu estava num ambiente muito. Eu andei no primeiro ano nos Salesianos e no segundo ano numa escola perto de São Bento chamada Ubambi. Portanto, imagina o que é retirares um menino saído do Bambi e entra na Roque Gameiro, na Reboleira. Portanto, foi explosivo. Mas foi provavelmente, foram os anos mais duros, se quiser, mas mais importantes também para a minha formação como pessoa. Cruzei-me com pessoas muito, muito interessantes, alunos, colegas, professores, e com o lado menos fixe também de tu teres sido protegido, mas foi duro, mas foi muito importante para mim. Os teus pais tinham aquela tentação de proteger mesmo Sim. num ambiente desses. Sim. E tu tiveste que de alguma forma ganhar alguma autonomia também longe dos seus pais. E a certa altura também chegou a uma fase em que tiveste também que responder, não é? Responder não aos teus pais, mas a quem te Sim. fazia algumas coisas que não querias que acontecesse. Ou seja, eu falo em 2 anos porque foi isso mesmo. Ou seja, eu tive uma fase em que achava em que me sentia um bocadinho desprotegido, porque durante os primeiros anos tive bastante protegido e depois tive que perceber que tinhas que impor também. Mas houve um tempo de ajuste em que tive que medir bem o que era proteger-me e o que era ser também parte do problema. Ou seja, há ali uma fase, quando tu passas por algum tipo, hoje em dia tem um nome pomposo, de bullying, mas quando tu passas ali por uma altura em que te sentes um bocadinho desajustado, daí até passares a uma fase mais neutra em que só te estás a proteger, passas também por uma fase menos fixe, é a fase em que tu experimentas também o poder e a agressão para te conseguires equilibrar. Felizmente essa transição foi rápida e acho que há coisas que não me orgulho de ter feito, mas que tinhas que fazer, se calhar. Tive que fazer para perceber o meu espaço também. Mas houve coisas que não foram fixe. Eu sofri um bocado, mas também não fui um totozinho. Acho que também fiz parte do problema, mas percebi rápido. Tens 2 filhos, um filho e uma filha, 11 e 8 anos. Tu hoje em dia estás mais atento a este tipo de fenómenos que hoje em dia chamamos de bullying, nessa altura não tinha nome. Estás mais atento a isso também por teres passado por situações como esta? Sim, acho que sim. E aquilo que me surge mais, Francisco, é a questão de aquilo que tu estavas a dizer há bocado de se fui muito protegido ou não. E tu és pai também e tens uma relação muito próxima com os teus filhos, e é perceber o que é a proteção normal e ideal e o que é o extra. Que se calhar não é tão fixe. E o meu maior medo, a minha maior angústia, se quiseres, é perceber se o nível de proteção que eu tenho para com o meu filho não é exacerbado. Eu tenho a sorte da minha mulher ser muito mais descontraída do que eu era, e aprendi um bocadinho com ela também, tornei-me mais relaxado também. Tento que eles tenham algumas coisas que nós tínhamos na nossa geração e que hoje em dia, ou porque temos mais conhecimento de alguns perigos, ou porque realmente o mundo mudou e as coisas não podem ser exatamente iguais, mas tentamos ter algumas coisas que nós tivemos, de podermos brincar na rua, de podermos ir livremente ao jardim, de podermos ir passear o cão, sem uma proteção extrema por parte dos pais, ou seja, deles começarem a poder experimentar a liberdade e os medos e as responsabilidades que com isso que advêm dessa liberdade e dessa exposição ao perigo e ao desconhecido. Mas às vezes custa. Eu lembro-me a primeira vez que o meu puto foi passear o cão
ao nosso jardim. No jardim, o nosso jardim é das Amoreiras. O nosso, meu e teu, não sei, mas eu não tenho jardim. Eu também não. Mas pronto, é nosso. E lembro-me de ir eu e a minha mulher às escondidas por trás dos carros a ver, e ele a achar que estava super sozinho, mas porque achámos que era importante que ele fizesse isso e ele queria fazê-lo. Aliás, nós estimulámos isso, mas quando ele disse ok, eu vou, ficámos os dois um bocadinho, então e agora? Vai sozinho? Não vai? E fomos tipo pais totós atrás dele escondidos a ver, mas fomos e fizemos. Não há um momento em que nós de repente dizemos ok, agora podes ir passear sozinho, agora podes ir à mercearia sozinho. É uma coisa que temos que sentir. Também ali numa entrevista tua ouvi que os teus pais também eram um bocado receosos em relação à parte de quando tu fazias desporto, fazias também patins em linha. Sim, eu experimentava muita coisa bastante arriscada. Depois então saltaste paraquedas 2 vezes mais à frente. Quando é que achas que vais deixar os teus filhos saltar de paraquedas? Olha, não sei. Eu sei que, por exemplo, eu tinha o curso marcado e depois acabei por desistir. Portanto, eu saltei 2 vezes, correu bem. Acho que já gastei 2 fichas, portanto não quero estar a arriscar. Mas sim, acho que os meus pais, mesmo assim, eles deixaram-me fazer algumas coisas. Por exemplo, eu descobri com 29 anos que só tenho um rim. Nasci só com um rim, mas só descobri com 29 anos, o que foi ótimo. Como é que isso é possível? É mais comum do que é mais. Não é, muita gente tem, mas acontece. Tenho inclusivamente um colega meu de trabalho, planificador, numa produtora, que também só tem um rim. Nós às vezes brincamos, quando eu entro na sala ele diz pronto, finalmente agora voltámos a ter o número de rins par aqui dentro. Mas isto tudo para te dizer que eu descobri isto só aos 29, felizmente, porque eu acho que se os meus pais tivessem sabido disso em pequenino, quer dizer, tinham protegido o menino de tal forma que nem de patins em linha andava, não é? Desde cedo também tiveste algum gosto por aquilo que hoje em dia fazes, pelo menos há bocado falavas com a câmara, mas também já estavas não só a falar para a câmara, mas também atrás da câmara. Como é que surgiu a primeira vez que tiveste esse contacto dos dois lados da câmara e tiveste algum apelo pelos dois lados ou foi uma coisa que foi surgindo? Eu só para aí com 20 e tal anos, 23, 24 anos é que consegui ter resposta para isso, porque isso nunca foi muito claro. Como é que eu de repente vim aqui parar, como é que eu de repente comecei a gostar disto, porque é que eu gostava de câmaras quando nem sequer tinha esse histórico familiar. O teu pai também tinha algum gosto pelas filmagens, descobri mais tarde, por fotografia, eu descobri isso mais tarde. Ou seja, eu quando 23, 24 anos, quando me faziam a pergunta de porquê que eu vim aqui parar, e vinha descobrir que o meu pai tem uma caixa de fotografias enorme de quando era miúdo, e fotografias muito, muito boas. Ele viajou bastante, tirou bastantes fotografias. Mas eu acho que o grande culpado disto foi o meu tio, o irmão da minha mãe, que era fotógrafo, era fotógrafo na altura teve em vários jornais na altura, teve no Tal e Qual, teve no Diabo, teve assim em jornais bem, bem, bem curiosos. Ele era fotógrafo de desporto. E o meu tio, uma das brincadeiras, às vezes ele era bastante mais novo que a minha mãe e muitas vezes ficávamos juntos. Ele chegou a fazer babysitting, chegou a cuidar de mim algumas vezes, e as brincadeiras que ele tinha eram brincadeiras que passavam muito por aí. Tenho memórias de estar enfiado também num armário que ele transformou num estúdio, isto na casa da minha avó. Portanto, o cheiro a rodinal é uma coisa que está também muito presente. Quando eu, anos mais tarde, comecei a revelar também, de repente percebi que aquele era um cheiro de infância também, era diferente. Falámos nisso há bocado, esqueci-me desse, mas falámos em off nisso. E também está muito presente, portanto acho que o culpado é também um bocadinho ele. Foi aos 23, 24 anos que desconheceste alguma epifania sobre... Que consegui teorizar sobre o porquê de ter vindo para aqui, porque era um bocadinho inconsciente, porque, ou seja, eu acho que quando tu brincas quando tu tens alguém tão próximo e com quem brincas a fazer pequenas histórias com fotografias, fazer algumas animações em stop motion com brinquedos. Ganhaste uma câmara de filmar aos 8 anos? Aos 8. Exatamente. Eu inscrevi-me num concurso, era uma coisa chamada Tal Pai, Tal Filho, uma coisa produzida pela Teresa Guilherme na altura. Era um concurso de talentos, iam pais e filhos, e tinha uma prova de teatro, uma prova de conto, e nós perdemos. E ganhámos uma viagem à Madeira, e os prémios eram uma viagem à Madeira, uma câmara de filmar e um Amiga, um computador.
E quem ficasse em primeiro escolhia uma destas 3 coisas. Nós ficámos em último, fomos à Madeira, e 2 dias antes da rodagem, da viagem, o meu pai e a minha mãe apareceram com a câmara, e foi a partir daí que comecei a brincar. Foi assim a loucura. Estou contente. Olha, o teu pai era professor? Sim. Professor de quê? Ele dava português essencialmente, mas era de português, latim e grego. Ele deixou de dar latim e grego nos últimos anos porque já não havia poucos alunos. E tu falas latim ao grego? Eu acho que ninguém fala latim, mas falo algumas coisas. Sim, fui muito bom aluno a latim. Tive latim, grego nunca estudei, mas latim estudei e serviu-te para alguma coisa na tua profissão, na tua vida? Meu filho pergunta-me muitas vezes isso. Acaba por servir quando menos esperas, quando tens que, às vezes, quando te lembras de alguma ou não sabes como é que determinada palavra se escreve, se souberes a etimologia é mais fácil de saber sem ir procurar. Mas acho que o grande gozo para mim na história do latim, e isso devo muito ao meu pai, foi tratar o latim sempre como um enigma, como uma ferramenta que tu terias para poder descortinar, e dava-me um gozo enorme nos testes, tu recebes um texto e teres que descortinar o que é que estava ali. E depois serve-te quando vais a determinados sítios e encontras coisas gravadas nas pedras e consegues pelo menos decifrar parte do que está ali escrito. Isso é fascinante. E tu passas a tua infância em Lisboa, mas a família do lado do teu pai é de Vimioso. É exatamente, meu pai é de Vimioso. E passaste muito tempo também, ou continuas a ir lá? Tens família lá? Olha, a minha história com Vimioso é interessante. Eu conto de forma curta. Vimioso, que é atrás dos montes, certo? Sim, atrás dos montes, sim. Bragança. Eu tive até aos meus 12 anos, na altura que a minha avó. Não, a minha avó faleceu, eu tinha 10, mãe do meu pai, e íamos lá frequentemente. Numa altura em que bem te recordarás, em que as viagens para lá agora são cerca de 4 horas e meia, na altura era um dia inteiro. Chegavas já os chutes dizem isso, né? São 9 horas de viagem, né? E como eu não tinha um avião para ir lá mais a miúdo, lá íamos nós em Vauxhall Chevette por aí fora. E tenho muitas histórias e muitas memórias disso. Depois acabei por ter um afastamento durante muitos anos, e há poucos anos não te sei bem explicar porquê, tive uma vontade de reencontrar uma série de pessoas que foram muito importantes para mim quando eu era pequenino, como a minha tia Ana, como o meu tio João, o meu tio Domingos. Ou seja, são pessoas que de repente eu quis voltar a reencontrá-las. Acho que também teve a ver com a morte de um dos meus tios, e começámos a voltar lá de vez em quando. E os teus filhos também? E os meus filhos também. E é uma das maiores alegrias do meu pai, sim. Foi maravilhoso. Consegui já fazer uma viagem com o meu pai e com eles os dois, em que ele conseguiu mostrar-lhes alguns sítios onde o meu pai não brincou muito na aldeia, porque ele saiu de lá muito novo, mas ainda tem alguns sítios muito, muito, muito específicos, e teve a felicidade de poder partilhar isso com os netos. Isso foi muito fixe. Eu não conheço, mas imagino que tens uma parte da natureza que seja... Sim. Trás-os-Montes é aquela zona, uma zona muito árida, uma zona de pessoas com vida muito dura, muito malta muito afável, muito, muito próxima, é muito, é grande, é extenso. Ou seja, tipo, estás às vezes estás em planaltos e vês, é uma imagem lindíssima. A zona ali de Trás-os-Montes é muito bruta, é muita pedra, muito no meio do nada. Por exemplo, o Castelo de Algoz é um sítio que vai-te mostrar a fotografia agora quando nós acabarmos. É uma coisa, parece que foi extraída da Guerra dos Tronos, é assim uma coisa fora. Tens um penhasco e um castelo lá em cima. Tem muitos sítios incríveis e gente muito, muito interessante. Pedimos-te aqui também alguns elementos antes desta conversa. Um deles era uma das primeiras memórias. O teu pai levantar-se de manhã contigo para ler as legendas dos desenhos animados. Sim, eu tenho 2 grandes memórias de infância que são pessoas bastante diferentes. A minha mãe agora já nem tanto, mas era uma mulher mais noturna, deitava-se mais tarde, e o meu pai levantava-se mais cedo. E eu tenho 2 memórias muito claras para mim, que é enroscar-me na minha mãe no fim do dia a ver televisão, ou a ver as saudosas novelas do Roque Santeiro, da Tieta, enroscado nela. Tens saudades desses tempos também, que nós tínhamos umas referências culturais que eram únicas para todos, ou não? Hoje em dia, sem desfazer o rabo de peixe, obviamente que muita gente viu, mas não é como naqueles momentos em que parava o país para ver o final do Roque Santeiro. Porque era outra época. Eu acho que tu deverás ter esses momentos também quando falas com alguém, de repente salta-te alguma referência. E por exemplo, eu dou aulas a miúdos dos 17 aos 20 no Porto, e todos os anos
dou aulas lá, faço um módulo 2 semanas, um módulo de interpretação para câmara. Só que eles têm todos os anos 17 anos. Eu é que não tenho todos os anos a mesma idade. Eu vou envelhecendo e os meus alunos continuam a ter sempre a mesma idade. Eu tenho tido necessidade de ir adaptando algumas referências que lhes apresento, e a Tieta e o Rock Santeiro estão cada vez mais longe da realidade. Mas tenho muita saudade disso. Tenho saudades de estar enroscado na minha mãe, e a minha mãe antecipava às vezes quando aparecia o lobisomem no Rock Santeiro e avisava-me, só que às vezes aquilo trocava, porque eu ficava em pânico. Quem não? Quem não? E às vezes trocavam os episódios e não estávamos à espera e aparecia o lobisomem, e já não ia a tempo, já não se termina essa noite. Ou seja, essa é a memória que eu tenho, se quiseres, mais noturna, desse carinho da minha mãe e do meu pai, que tinha essa coisa que me pareceu tão normal durante a vida toda, e depois comecei-me a perceber que era extraordinária, que era ele levantava-se e muitas vezes vinha muito cedo ver os desenhos animados comigo. Grande parte dos desenhos animados eram legendados naquela altura, e eu não sabia ler ainda, e lembro-me que ele ficava sentado ao meu lado a ler as legendas. Isso é uma memória que eu tenho muito, muito fixe. Fazes o mesmo com os teus filhos? Ou vês televisão com eles? Vês filmes com eles? Sim. Tenho. Nem sempre tenho tempo, e essa é a grande guerra da nossa geração agora. E que já existia essa guerra antes, não é? Do tempo, só que é muito mais voraz hoje em dia. Aquilo é-nos exigido profissionalmente uma dedicação temporal muito maior do que era exigido na altura. Isso é uma coisa que está estudada, mas também nunca tivemos pais tão preocupados em não falhar. Portanto, acho que também é uma coisa que eu identifico um bocadinho com isso, grito ali um bocado de angústia de não estares a falhar. Mas sim, faço por conseguir estar o máximo de tempo com eles. Consegues ter consciência, como há pouco falavas, de que muitas vezes é preciso equilibrar esta coisa de ver televisão, mas também sair, natureza. Tu consegues arrancar os teus filhos de casa ao sábado de manhã ou domingo de manhã para fazerem coisas, ou é cada vez mais difícil com tanta oferta? Sim, sabes que eu acho que o que está a acontecer lá em casa, pelo menos até agora, mas lá está, o meu filho tem 11 anos, nós ainda conseguimos ter alguma mão, salvo seja, ou alguma influência, ou de toda forma a nossa influência naquilo que eles fazem ou não ainda é muito bem recebida por eles. Eu acho que quando entrar na idade adolescente vai ser um desafio diferente que vamos ter que descobrir, mas neste momento temos tido a sorte de quer o Noah, quer a Alana têm bastantes atividades, têm a história da música, têm a ginástica, nós temos um dia específico para ver televisão, temos a quarta-feira para ver televisão e a sexta, ou seja, quarta, sexta e fim de semana. Às vezes trocamos os dias porque eles querem ver alguma coisa em específico. Eles perguntam se podem trocar a quarta-feira pela quinta. Agora o meu filho começou a gostar de futebol, que é uma coisa que eu não sei onde é que ele foi buscar, que eu não percebo nada de futebol, mas ele gosta. Portanto, às vezes já há algum jogo ele pede. Portanto, já negociei isso. Mas acho que haver essa necessidade da parte dele de negociar, acho que é um sinal fixe de que ele percebe que os ecrãs e que aquilo que é o nosso modo de vida, o meu e o teu, que é fascinante, mas que tem que ser vivido com peso, a conta e medida, não é? Achas que as escolas deviam proibir os telemóveis? Para mim é claro que sim. Ou seja, eu posso estar super enganado, mas é aquilo que eu acredito. Eu não sei como é que vai ser. Acho que é sempre preciso muito cuidado quando nós falamos como pais dos nossos filhos, porque corremos sempre o risco de parecer super pretenciosos e lá em casa faz-se assim ou faz-se assado. O que eu posso dizer é que nós estamos a tentar assim. Se calhar daqui a uns anos vou descobrir que não foi mais correto, mas neste momento acredito e tenho tido sinais de que tem sido uma postura correta. Os meus filhos têm um telemóvel que existe, que eles podem aceder quando se combina da mesma maneira que eu e tu, se calhar, quando éramos putos, e dizemos, olha, podemos ir jogar computador, e íamos jogar computador, mas era uma atividade, não é uma coisa que ficamos Mas é swipe, sim. Exatamente, que ficamos ali a babar para cima do telemóvel e quase com o cérebro ligado ali ao ecrã. Eu acho que é fascinante o mundo que se abriu com estas novas tecnologias. É fascinante todo este mundo do qual eu e tu, de formas diferentes, fazemos parte, do entretenimento, da informação, do puro ócio, que acho que é super importante. Mas as coisas têm que ter sítios, eu acho que e aí não é a televisão que vai educar, não é as leis sobre o acesso, aí terá que ser uma proximidade por parte dos pais, que eu sei que cada vez mais é difícil a presença diária, portanto são desafios
quase mais sociais e educacionais do que propriamente empresariais. Não é? Não é uma batalha perdida contra os ecrãs ou contra. Não é os ecrãs como tu agora os descreveste, não é? Eu estou a olhar para ti e fizeste aquela expressão das pessoas a babar por cima do ecrã. Pois. É mais contra isso. Achas que é uma batalha perdida? Achas? Não sei, eu acho que eu há dias vi. Eu acho que é preciso deixar passar algum tempo, como em muitas coisas, para ganharmos algum distanciamento e clareza. Há dias encontrei uma fotografia, um daqueles posts que te rolam no Instagram e que de repente tens malta, uma fila de pessoas agarradas ao jornal, com a cabeça enfiada no jornal, nem sequer veem o que é que passa. Era uma fotografia dos anos 40, 50, portanto, e a legenda era sobre os telemóveis, que não veem o que se passa, estão focados naquilo que não se vê o que se passa. Portanto, acho que se houver essa consciência, se tu me dizes que é uma batalha para aniquilar, é para acabar com os ecrãs, e aí digo já que é completamente perdida. Eu acho que convém lutarmos para equalizar o tempo de qualidade, acho eu. Contra mim, deixa-me dizer, contra mim falo. Eu passo fases muito, muito, muito viciado no swipe de Instagram, e apercebi-me que é uma questão, e eu passo tanto tempo, sobretudo quando estou a trabalhar agarrado em guiões e a ler e não sei o quê, que de repente quando paro muitas vezes dou por mim em swipe, e apercebi-me, não sei se isto funciona com as outras pessoas, se acontece com as outras pessoas ou não, mas comigo emborrece-me. Comecei-me a perceber que me faltam palavras às vezes, que estou a ter. Houve uma fase que eu não estava a trabalhar, ou melhor, que estava a trabalhar, mas estava a fazer locuções, ou seja, não estava em nenhum projeto que me obrigava a ter esta disciplina de dormir e de descansar e de trabalhar, e então estava com os horários mais flexíveis e passava muito tempo, quando não estava a fazer locuções ou quando não estava a fazer passava tempo no swipe, e apercebi-me que quando encontrava alguém, quando tentava falar, que estava mais burro, que não me articulava tão bem, e parei. E aí fiz um break, e agora voltei, mas já me pus a ler outras coisas, obriguei-me a voltar a ler, porque nós utilizamos muito a desculpa de não ter tempo para não ler, não é? Não achas que é mais difícil esta geração, quando comparado com a nossa, por exemplo, ter imaginação? Porque hoje é tudo muito real. Uma pessoa lê um livro, está a imaginar o que se está a passar, mas hoje em dia é tudo muito real. Eu sinto isso comigo, portanto, se eu faço 42 anos este ano e que me considero que perco algum tempo a pensar sobre o assunto, e se isto me acontece a mim, que estou mais atento, acho que para quem não conheceu outra realidade é perigoso. E como é que resolves isto? Olha, sei lá, com os miúdos é tentando aos poucos chateá-los, fazer papel de pai, chateá-los, lê um bocadinho. Por exemplo, a minha filha lê para caraças, lê, a miúda devora livros, que é uma coisa parva. O meu filho, que sempre foi um miúdo muito mais voado e de pensamento e de dizer assim umas coisas muito fora, lia muito pouco. Nós fomos insistindo, sem fazer grande drama, e agora parece que a coisa agarrou. Portanto, acho que é irmos insistindo, acho eu. E tu lias, quando tinhas a idade deles, um bocadinho mais velho? Tinha a mesma guerra com. Ou seja, os meus pais chateavam muito para ler. Eu lembro-me que eu gostava muito de banda desenhada. E primeiro que o meu pai, professor de português, latim e grego, aceitasse uma banda desenhada com o mesmo cariz e o mesmo peso de qualquer outro livro, ele dizia muitas vezes: acho muito bem que lês isto, mas devias ler outras coisas. E ele tinha razão. A questão é que não era naquele tempo, se calhar depois a seguir agarrei. Mas tinha isso, ou seja, eu tinha alguma resistência com a leitura, tive sorte de apanhar coisas que me chamaram muita atenção na altura, o caso da Aventura, da Ana Maria Magalhães e da Balaçada, que eram livros que me faziam sonhar e que me faziam perguntar que idade é que estes miúdos têm, quando é que eu poderei ter esta liberdade de poder viajar e ver coisas. Mas lá está, acho que ali o segredo é encontrar, foi o que eu disse ao meu filho, tipo, na boa, não te apetece tanto ler, mas vai lendo, vai experimentando, nem que abandones o livro, mas vai experimentando, porque has de encontrar uma coisa que tu gostes mais. Acho que se pode ir picando aos poucos, mas depois não há grande coisa que possas fazer, é rezar para que a coisa resulte, não é? Desde os 14 anos que és uma pessoa que está habituada ao estrelato, há quase 28 anos, não é? Fazes agora 42, portanto 27, Sim. 28 anos. Sim. Isto, não há obviamente aqui um segredo, um truque, mas a verdade é que são muitos anos com esta pressão e acima de tudo com uma carreira que foi sendo, na minha opinião,
bem construída, desde o Adeus Pai, o Médico de Família, Minha Família é uma Dimensão, até agora estas grandes séries como o Rabo de Peixe e a Glória, e A Senhora do Mar também é uma grande novela. E tem dado a correr muito bem fixe. Mas como é que isso se explica? Porque normalmente os child actors não são propriamente, acabam por não ter assim um final tão Acaba feliz. por não lhes correr tão bem. Pá, mas sabes que isto aqui em Portugal acaba havendo menos dinheiro, há menos pressão. Eu acho que, e se tu reparares bem, quando tu começaste a ter esse tipo de fenómenos de coisas que não corriam assim tão bem, foi quando começou a ser mais mainstream e quando começou a haver mais dinheiro. Ou seja, quando eu comecei, eu acho que tive a sorte de começar numa altura em que, ponto número 1, ninguém era propriamente muito conhecido por ser ator, muito menos os miúdos. Tinhas as grandes estrelas na altura, mas eram pessoas de outra geração. Mas tu na escola com 14 anos na Reboleira, sim, já eras conhecido, não é? Sim, não, mas aí foi uma surpresa. Ou seja, eu fui experimentar, eu quis fazer o filme, eu quis concorrer ao filme porque queria experimentar, queria saber. E depois passei por uma fase parva, que eu acho que faz parte também, que é a fase em que tu, por muito que tenhas pessoas que te digam tipo que isto é passageiro, é inebriante, não é? Sobretudo se calhar quando chegas ali aos 17, 18 e chegas à porta de uma discoteca e o porteiro lá da ponta te chama e quer que tu passes e não sei o quê, de repente, claro que mas para isso, eu já falei nisto uma vez publicamente, eu acho que a grande parte da responsabilidade por eu ter mantido os pés assentes na terra tem muito a ver com os meus amigos, com as pessoas que estavam à minha volta. Eu lembro-me de estar uma vez, isto aconteceu algumas vezes, mas lembro-me de uma vez estarmos à porta do Lux e de repente o Alfredo lá do outro lado chamar-me, eu estar com um amigo meu e ele dizer-me tipo, não, a gente espera. E eu dizer, não, mas qual é o problema? E ele, pá, não deixes bandeira, a gente espera. E é muito importante tu rodear-te de pessoas assim. Que estão lá por ti e, sim, e gostarem de ti, não sim, por quem tu és naquela fase da tua vida. Assim. E tu estavas a dizer, são 30 anos de estrelato. Sim, estão comigo ainda hoje. Essa que estavas a dizer há bocado sendo do estrelato, e é sempre uma coisa que eu acho, porque é que isto correu bem? Eu acho que isto correu bem, tem corrido bem até agora, não sei, mas acho que tem corrido bem por uma consciência muito grande de que isto é cíclico. Ou seja, eu tenho consciência de que no dia em que A Senhora do Mar sair do ar, tu contas 3 semanas e podes ir almoçar a qualquer lado. E é assim, sempre foi. Por gigante que seja o sucesso, são 3 semanas. Eu lembro-me de uma vez uma entrevista que eu li puto, numa fase que foi bastante importante também para mim. Eu já era ator, do Herman, que lhe perguntaram tipo, como é que fazes para como é que lidas com a fama? E ele, vou a Badajoz. E passa, ou seja, a cena do relativizar a coisa, acho que foi, às vezes relativizei eu, outras vezes foram os meus pais que me tiveram que relativizar as situações, e outras, sobretudo, os meus amigos, as pessoas que estavam à minha volta. Tens como os legionários romanos, por falarem de latim, que tinham sempre alguém, quando eles entravam em Roma, depois de terem conquistado as terras bárbaras, tinha alguém sempre ao ouvido, lembra-te que és mortal, não te esqueças que és mortal. Tu tens aqui tens amigos que dizem isto. É engraçado falar, sim, é engraçado falar, e são pessoas que ainda hoje continuam a ser super pés assentes na terra, com eles, com os outros à volta. Tipo, tenho um amigo meu que ainda há pouco tempo está aí com uma questão profissional. Ele trabalha como cozinheiro, e está aí uma coisa que lhe poderá acontecer e que pode ser que seja fixe para ele. Poderá ir trabalhar para um sítio, mas ele não quer falar muito sobre o assunto. Ou seja, tem muito. Esse gajo foi muito importante. Agora está aqui a ser exposto neste não, porque eu não disse não, mas ele sabe. Olha, e tu tens essa parte da amizade, tu referes isso muitas vezes, e é muito importante. Paixão pelas motas, as viagens que fazes. É importante o equilíbrio, mas a gestão de tempo, como diz há bocadinho, também não é fácil. Tu também tens foste melhorando ou foste... Foi melhorando. Acho que fui melhorando. É que é psicológico, é uma coisa que deixas de ter tanta pressão sobre ti próprio. Eu acho que essa gestão tem que ser feita, lá está. Tem que ser feita com quem está à tua volta também, não seres tu a decidir isso tudo. Mas, por exemplo,
eu comecei a gerir isso de uma forma mais consciente, sentando-me com a minha mulher e falando, tipo, olha, tenho este projeto, as coisas estão assim, agora tenho esta. Eu trabalho com o vosso patrocinador, com a BMW, sou embaixador da Motorrad e temos muitos eventos. E eventos assim, que para mim não são trabalho, são coisas, são fascinantes, são viagens, são coisas muito, muito interessantes. Portanto, eu quero encaixar isso, mas ao mesmo tempo depois tenho que também encaixar o tempo com a minha mulher. E depois, agora os miúdos já têm agenda também, portanto já não são só as nossas agendas, são as agendas das festas de anos e já têm uma vida. Essa gestão é feita não só para eu não lhes falhar a eles, mas porque percebi que isso me traz tranquilidade. Ou seja, eu estando com eles, estando com os miúdos, conseguindo ter, nem que seja de repente, olha, agora durante estas 48 horas eu só estou aqui. Nem que depois desapareça durante 2 semanas, eles sabem que eu estou ali. E isso é importante, acho que para eles é importante, para mim, de uma forma umbigueira, digo-te que me relaxa bastante. E quando estás mesmo, não é? Não, quando estou tenho que estar mesmo. Quando estou tenho que estar. Olha, por falar aqui em miúdos, contando-nos aqui neste podcast, pedimos sempre para trazer aqui um objeto que te faz lembrar a tua infância. O que é que tu trouxeste aqui? Eu trouxe o meu primeiro brinquedo, trouxe um Mini, que porque é que eu trouxe este carro? Primeiro porque eu tenho que fazer 42 anos este ano, portanto este carro terá 40 anos na minha mão. Eu tinha 1 ano, portanto estamos a falar de hoje em dia andamos a oferecer a crianças com 1 ano, oferecemos tipo peluches que temos a certeza que são hipoalergénicos e cenas. Neste momento tenho na minha mão um Mini de metal com uma tinta que muito provavelmente tem chumbo. Tóxica. Andámos a trincá-lo, não é? E estamos aqui. Portanto, é uma coisa muito, muito datada, mas é o meu primeiro brinquedo e com as rodinhas todas afanadas, mas ainda está na família. É a herança para os putos. Tu ainda além das motas, também gostas de desportos motorizados em geral, ou mesmo só motas? Não, gosto Segues de Fórmula motores, 1? Sim. E seguias também na década de 80 e 90? Sobretudo na década de 80 e 90, depois acho que como quase todos nós abandonámos um bocado, até que de repente o Drive to Survive veio-nos puxar outra vez a veia. Mas sabes, por acaso é interessante falares disso. A Fórmula 1 ainda hoje me leva imediatamente para os almoços em casa da minha avó. Também. Boa. Eu também, piada. Era enquanto depois na altura os homens iam dar uma volta ao café e as mulheres ficavam não sei onde, porque era o que acontecia. Os putos ficavam a ver a Fórmula 1. Tens outros hobbies também? O surf também é uma coisa que relaxa, essa parte? O surf é algo que que me fez muito bem durante muito tempo, e que eu, numa fase em que perdi um bocadinho a destreza física, depois de ter partido o ombro, acabei por. Não abandonei, mas. Mas partiste a fazer surf, não? Não. Isso foi na neve. Na neve. Na neve, a fazer snowboard. E tive um choque com o meu amigo Nuno Lopes. Mandámos uma palhaça gigantesca e magoámos-nos a sério. Talento nacional ao choque. Prejudicado a isso. Dois talentos enormes ao trambolhão. Somos muito bons a cair. Mas não, isto tudo para dizer que o surf acabei por suspender, no sentido em que a última vez que fui não estava, ou seja, é uma coisa que tens que ir fazendo frequentemente e não, ou seja, agora tenho que voltar novamente com calma com alguém. Eu voltei sozinho e apanhei ali um susto e agora percebi que tenho que voltar com alguém, não dá para voltar sozinho, ou pelo menos não dá para voltar sozinho no inverno. Tu gostas muito do que fazes, tu passas muito essa mensagem, gostas muito do que fazes como ator, realizador. Tu, enquanto ator, por exemplo, sentes que o facto de haver mais espectadores, ou haver mais pessoas a ver aquilo que tu fazes, é uma coisa boa? Acho que a resposta é sim, mas sim, porquê? Primeiro, tudo que acho que ninguém gosta de dar espetáculos para salas vazias. Segundo, e sendo um produto mais autoral ou mais comercial, eu acho que independentemente de ser comercial ou autoral, e cada vez menos me faz sentido esta divisão, as pessoas têm que ver. Tu podes arranjar várias desculpas, podes arranjar que a promoção não foi boa, ou porque é demasiado autoral, ou porque é demasiado comercial, mas aquilo tem que ser de alguma forma boa,
tem que conseguir chegar às pessoas. Mesmo uma novela que é feita para acompanhar a vida das pessoas, para fazer companhia, para as fazer sonhar, para promover sítios novos, para promover culturas nossas, para promover o caso da Nossa Senhora do Mar, que está a promover uma zona incrível a nível mundial, não é só nacional. Os Açores são um sítio extraordinário. A história tem que, mais ou menos simples, tem que ser bem contada. Se não for bem contada, as pessoas não são tontas e as pessoas desistem. E eu dá-me muito gozo dedicar-me da mesma forma a que faço uma série que sei que irá para um festival qualquer, ou um filme que vai para um festival qualquer, com a mesma entrega que vou fazer um produto mais comercial, como uma novela ou como uma série mais juvenil, ou quer que seja, porque no fim do dia estamos a contar uma história, não é? E quanto mais sucesso tu tiveres, mais liberdade tens depois também poderes dizer que não a certos projetos, e essa liberdade também interessa-te? Eu acho que eu tenho algum cuidado sempre a dizer isto, porque eu acho que é uma... Eu não quero dizer que não. Eu não quero ter liberdade para dizer que não. Eu quero é ter... Eu prefiro ter 2 projetos bons e ter que escolher um, do que ganhar essa liberdade para dizer que não através do estatuto que tu atinges, que acho que é muito frágil. É interessante, é viciante, é bom. É bom estar aqui com o CEO da empresa a falar, mas eu tenho consciência que e não é que as relações sejam mais ou menos verdadeiras ou mais ou menos falsas. A nossa vida muda e os nossos objetivos mudam e os interesses comerciais mudam. Portanto, aquilo que eu levo daqui é esta coisa fixe de poder estar a falar contigo despretensiosamente. Eu dei este exemplo, posso dar outro exemplo diferente para tirarmos isto daqui da casa. Eu não tenho gozo nenhum em poder ganhar poder para dizer que não. Mas tenho algum gozo de poder ter tempo para falar com pessoas que tomam decisões e de alguma forma influenciar a que as histórias sejam contadas de determinada maneira, ou que os projetos sejam geridos de forma diferente. Isso dá-me alegria fazer parte da mudança, se quiseres. E enquanto criador, ou seja, guionista, realizador, gostarias de participar ou, neste caso, desenvolver algum projeto teu em que pudesse avançar com alguma causa social, política, no bom sentido da palavra? Eu gosto de pensar na coisa ao contrário. Eu acho que sim, acho que há somos pais de filhas, portanto acho que é uma coisa que nos toca bastante. Mas somos pais de meninos também. Ou seja, eu quero, estou com muita vontade de trabalhar para a igualdade. Se me perguntas se tens algum projeto sobre isso, não. Mas tenho não sei quantas histórias que poderiam dar projetos. Ou seja, eu prefiro não pegar na bandeira. Eu gosto mais de pegar na história e depois sim falarmos, se quisermos, sobre as implicações que isso tem. Eu não vejo, não consigo ver a coisa ao contrário. Eu tenho muitas preocupações sociais, sobretudo desde que fui pai. E queria muito de alguma forma que os nossos filhos, meninos e meninas, e as miúdas, sobretudo, acho que têm um caminho, estão a precisar de muito mais exposição numa série de coisas que têm que ser resolvidas. E eu gostava muito de ter algum papel nisso, mas sinto-me um bocado desconfortável de dizer que poderei ter esse poder, mas gostava. É mais uma preocupação minha do que a consciência de que posso realmente fazer alguma coisa para mudar isso, ou para influenciar de uma forma. Não tenho muita consciência de que consiga, que tenho esse poder.
Isso angustia-me também às vezes. Sendo que em casa todos nós podemos fazer alguma coisa por isso. Sem dúvida, sem dúvida. Dando o exemplo, não é? Aí podemos, não é? Como é que achas que vai ser o consumo de conteúdos audiovisuais, ou neste caso uma linguagem um pouco menos técnica, como é que achas que as pessoas vão ver a televisão, ou no futuro, ver televisão no sentido de séries, novelas, informação? Eu já me enganei tantas vezes, Francisco. Daqui a 5, 10 anos. Eu enganei-me tantas vezes. Eu tirei uma coisa chamada comunicação digital interativa, que era muito mais virada para a realização, achava eu, depois vim a descobrir que não, e que tinha muito a ver com as novas tecnologias e com a comunicação, isto em 2001 na Católica. E lembro-me de se começar a falar na altura das apps e andava eu doido com a cobrinha do Nokia. Isto para te dizer que eu tenho-me enganado muito relativamente a esse. Eu achava um disparate. Para mim é completamente ficção científica tudo aquilo que, não só aquilo que utilizamos, mas aquilo que vocês estão a promover aqui. A história do digital e do streaming e com a Opto, para mim era completamente ficção científica. E isto foi e quando se falava das escolhas do digital para mim era sempre muito, eu não consigo isto é triste estar a dizer isto, estar a assumir isto publicamente, mas a verdade é que não tenho acertado muito. Não tenho acertado muito. Há coisas que eu vi e plataformas que eu achei que tinha algumas dúvidas e de repente as coisas transformaram-se no sucesso em que se transformaram. Eu lembro-me, quer dizer, todos nós sabemos o que é que aconteceu com a Netflix, não é? Quando de repente há a história de chegarem uns senhores ao pé da malta da Blockbuster a dizer tipo, bora pôr isto na net, bora transformar. E eles não. E olha o que é que aconteceu à Netflix e olha o que é que aconteceu ao Blockbuster, não é? Portanto, eu temo dizer-te que deveria ser um desses gajos que não ia perceber o que é que ia estar a acontecer. E tu adoravas videoclubes também? Eu adorava videoclubes. Fazíamos muitas viagens a videoclube com os meus pais, já com a minha mulher quando começámos a morar juntos. Ainda antes em solteiros, temos solteiros quando não tínhamos putos, e que morávamos na altura no Príncipe Real e íamos até a zona das Amoreiras, à Blockbuster, exatamente. E eram grandes fins de semana. Olha, última pergunta: porque é que esta geração, a nossa de 80, é a melhor de todas? Uma filha há dias disse-me assim: pai, eu estive aqui a pensar, eu acho que tinha sido feliz nos anos 80. Eu não percebi porque é que as dizem, mas porquê? Não sei, porque vocês contam coisas tão fixe. E às vezes fico com a ideia de também não me queria transformar naquela malta que viveu os 70, mesmo à série, que acham que na altura é que foi. Mas nós realmente nós fomos a última geração a viver um mundo sem internet e um mundo pós-internet, a sério. Não me venham dizer que a malta que nasceu em 90 soube o que isso era, porque é diferente. É diferente. Nós namorámos sem internet. Nós namorámos ainda antes do IRC, do Mirk, não é? Portanto, há muita coisa que, sim, a malta de 90 também apanhou isso, mas nós apanhámos com 16, 17. Nós já achávamos que éramos crescidos. Portanto, eu acho que é a geração que teve que se adaptar a muita coisa, a muita mudança. Provavelmente também das gerações mais angustiadas, e se há alguma causa social que eu gostaria de falar, tem a ver também com a saúde mental. E eu acho que se nós somos, sem dúvida, aquelas bandeiras que só nos faz sentido a nós, mas acho que eu tenho muito orgulho de ser de 80, mas acho que também o orgulho de ser de 80 passa por chamar também a atenção dos problemas da nossa geração, que tem muito a ver com esta angústia que nos foi criada para sermos provavelmente os primeiros pais homens a ter este peso nas costas de sermos um grande pai, um pai presente, um grande marido, um grande amante, um grande amigo, e sermos todos a mesma pessoa, não é como a Andota. Portanto, essa angústia, há muitas lutas femininas onde faz sentido aqueles homens que dizem eu ajudo muito em casa. Faz sentido para ti hoje em dia? Este tipo de... acho que não faz sentido nenhum, mas se tivesse aqui a minha mulher ao lado, estava a dizer que eu teria dito isso em algum dia,
Eu tenho, mas não, acho que não faz sentido nenhum. Acho que é muito importante. As causas femininas ou masculinas são imprescindíveis. Vamos lutar todos por elas. Permitam-me que fale também nesta angústia e nesta ansiedade que existe em muitos homens da nossa geração, e algum abandono também. Estás à vontade para falar aqui sobre o que quiseres, mas acho que é um tema realmente que é muito que é relevante e que cada vez mais se fala sobre isso, felizmente. Seja qual for a situação. Voltasse atrás, Afonso, com 10 anos, talvez 9 anos, antes de mudares de escola, antes de mudares um bocado de vida, qual é que era o conselho que darias a esse Afonso, tendo em conta que depois viveste desde então? Para ouvir muitos amigos, para ouvir e para aproveitar tudo. É curioso quando dizemos isso. Eu sinto quase necessidade de dizer isso a mim próprio agora, porque é muito mais fácil nós dizermos isso quando éramos. Mas sim, eu aproveitei muito, acho que aproveitámos muito, brincámos muito na rua, brincámos muito com os primos, brincámos muito em família, viajei muito novo também. Eu acho que era para ter diria para aproveitar tudo e se calhar um bocadinho mais, porque o mundo muda muito rápido, e muitas vezes muda para melhor. Há muita coisa que muda para melhor, mas vai ser sempre diferente. E que se calhar que não estivesse tão preocupado com o passado. Acho que sempre estive muito preocupado com o passado e não estava, às vezes não curti o momento porque estava tão saudosista de alguns momentos que às vezes tinham. E hoje em dia estou saudosista desses momentos em que achava que o bom já tinha passado, não é? Mas foi uma década incrível, uma década em que música, para algumas pessoas algo discutível, mas que claramente marcou uma época e que eu fui muito feliz, fui mesmo muito, muito feliz. Música, cultura, sim, realmente é bom ter esse saudosismo, mas também é bom também olhar para a frente. Olha, claro Afonso, olha, muito obrigado. Obrigado, eu. Gostei muito de ter aqui na Geração 80. Este episódio teve sonoplastia de João Martins, produção de Mariana Oca Ferreira e fotografia de Matilde Fiecchi. O grafismo de capa é de João Carlos Santos, a edição vídeo de Ana Isabel Pinto, com coordenação de Joana Beleza e direção de Ricardo Costa. Eu sou o Francisco Pedro Balsemão e, como diz a música dos Táxi, para que tudo continue sem parar é fundamental levar a vida a dançar. Até para a semana.